Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre Meios, canal de entrevistas no YouTube, com uma entrevista nova a cada semana, toda quarta-feira às 19 horas, uma personalidade nova, assunto novo. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações em primeira mão, comenta e curte e vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Terra, terreno, território. Vamos falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho específico, uma exposição gratuito. Conta um pouco desse projeto, desse processo que envolve uma questão aí bastante peculiar, mas eu vou deixar que você fale sobre ele. Então, esse projeto é um projeto que nasceu em 2018. Eu já acho que tem duas frentes que fizeram esse projeto acontecer, né? Uma primeira frente é justamente a questão indígena no nosso país, que infelizmente os indígenas estão aí numa batalha intensa ali de conhecimento, de possibilidade real, né, realmente de viver, né? E a gente vai passando, né, por muitas situações, nos últimos tempos, né, agravadas, mas mesmo antes, né, de um não reconhecimento das terras indígenas, mesmo da história, né, que a gente aprende na escola. Tem aquelas 3 linhas do livro, como se fosse uma cultura que tivesse acabado ou ficado congelada no tempo de 1500. E a gente não sabe nada, né, da história indígena. Então isso já era algo que vinha me mobilizando, que eu fui me aproximando aí da cultura indígena por conta disso e por conta da situação que foi se agravando muito mais, né? Por outro lado, eu estava fazendo já uma pesquisa sobre... eu tenho uma pesquisa sobre a passagem do tempo e a transformação da memória e de tudo com a passagem do tempo. E aí, nessa pesquisa, eu fui também... pesquisando outros suportes para abrigar a imagem fotográfica. Na verdade, em 2007 eu tinha feito um trabalho na Jordânia que eu fotografei e fiquei anos sem encontrar uma forma, um lugar para aquele trabalho. Eu punha, né, fazia ampliações grandes, ampliações pequenas, com borda, sem borda, né, e não encontrava o lugar dele, assim. Na parede, tirava na parede da parede e não encontrava esse lugar. E aí fiquei anos ali tentando dar um formato para esse trabalho e não encontrei, até que eu entendi que o suporte para esse trabalho não era o papel. Nesse caso, eu fiz umas imagens que viram... esse trabalho virou uma instalação que as imagens são impressas em tábuas de madeira, tipo tábua de carne, assim. Sim. E aí eu comecei, isso foi em 2011, 2012, mais ou menos, que eu comecei a fazer isso. Esse trabalho foi concluído em 2014, então demorou 7 anos, né, entre a captação das imagens e o trabalho realmente ir para o mundo, assim. E aí, então, também isso abriu uma porta de experimentação aí de outros suportes. Deve ser um processo trabalhoso, né? Imprimir as imagens na tábua. Eu faço de uma maneira muito super artesanal, assim. Então ele também tem essas coisas que acontecem que a gente não tem muito controle, porque não é um processo industrial, né? E eu gosto disso, na verdade. Acho que desde que eu comecei a fotografar, na época do que a gente usava filme, então tinha coisas do laboratório, né? Que você põe a mão na massa de um outro jeito, né? Quando veio o digital, claro, você vai lá, trata as imagens no computador, mas é outro processo. É outro processo, né? É outro envolvimento, eu acho, até do mergulho ali no processo mesmo, né? Tanto é que, às vezes, quando eu usava laboratório fotográfico, tinha dias assim que só queimava papel porque você tá ali, tá meio desconcentrada, não sei o que, o negócio não sai direito. Perde o tempo, né? Passa o tempo. Mas com o digital também veio essa coisa muito né, as primeiras câmeras digitais davam uma textura muito esquisita, né? As pessoas ficavam com uma pele, assim, todo mundo parecia meio boneco, assim, né? Isso, eu estou até concordando aqui. E isso sempre me incomodou, assim. E eu gosto dessa imagem mais orgânica, sabe? Mais... que tenham esses acasos, né? Que tenham ranhuras, que tenham, né? E aí essa coisa de utilizar outros suportes, esse suporte vai dialogando com a imagem, esses acasos, né, do processo ali também vão dialogando com a imagem, e eu comecei a me envolver bastante com isso a partir desse primeiro projeto que eu fiz na madeira. E aí eu estava já fazendo essa pesquisa sobre a passagem do tempo, né, e a transformação da memória.
e comecei a fazer alguns outros experimentos de uma imagem que ia desaparecendo, tudo mais, e aí acabei me encontrando com esses dois processos que eu utilizo nesse trabalho Terra, Terreno, Território, que um chama antotipia, outro chama fitotipia. A antotipia a gente pega pigmentos naturais, que pode ser de fruto, semente, folha, né, flor, e esse pigmento vira um material fotossensível para eu fazer a impressão fotográfica. No caso desse projeto, eu estou fazendo com genipapo, que é o pigmento que os indígenas usam para pintura corporal. E tem o outro processo que é a fitotipia, onde eu imprimo as imagens diretamente na folha de planta. E os dois processos são super artesanais, eu utilizo a luz do sol, então eu dependo completamente da natureza, assim, né? Então eu comecei a pesquisar isso porque as imagens, elas não ficam fixas, né? Uhum. Esses processos, eles são processos do século XIX, mas meio que eles não foram para frente, vamos dizer assim, porque não se encontrou na época um jeito de fixar essas imagens. Isso é o que me interessa, na verdade, essa imagem que vai se transformando, né, com o tempo, assim. Na fotografia, a gente ouve muito uma fala, assim, né, na fotografia, fala assim, de congelar a imagem, né, congelar o momento, e eu acho que a gente quer muito congelar os momentos, mas eles não são congelados. Não são congelados. Eu me lembro, eu também sou um pouco fotógrafo. Comecei lá antigamente, na época da máquina, do analógico, do filme, né? Que a gente fazia experimentos, 2, 3, 4 revelações para conseguir achar o que queria, né? Sou da época que você pegava o filme e mandava fazer o copião. Lembra disso? Sou copião, também dessa época. Para olhar com a lupa, assim, para ver como estava a nitidez, etc. Tal. Então, só muito recentemente, apesar de já fazer um tempo, é que eu me acostumei mais facilmente com o digital. Eu ainda tenho muita coisa impressa da época do filme. Eu acho que a gente pode ficar horas falando, né, sobre essa questão, filosofando sobre essa questão, né? Mas eu acho que tem, sabe, até essa coisa da memória, né? Por exemplo, a gente tem uma memória em algo que aconteceu, assim. E aí, às vezes, você tá lá conversando com seus irmãos, com seus primos, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas não foi isso que aconteceu. E a pessoa tem uma memória completamente diferente. Distinta da sua. E aí, às vezes, depois chega a mãe e fala, não, mas também não foi nenhuma das duas. Ou fala assim, não, mas você tá contando isso, mas você nem tava lá. E aí chega uma hora que você fala, não sei se eu já tô lembrando de uma coisa que eu peguei de alguém que me contou e eu né, de alguma maneira isso eu tô contando, atualizei aqui na minha cabeça, mas né, o que eu presenciei, o que foi construído, o que foi essas várias histórias, né, que ficaram aglutinadas aí na minha memória, né? Então, isso é um assunto muito interessante. Eu sempre penso nisso, assim. Então, eu acho que também essa imagem que vai se transformando ali, né, no tempo, e me interessa, assim, porque ela vai dialogando com a imagem que está lá impressa, vai dialogando com o suporte, com esse tempo passando, com essas rachaduras que vão aparecendo, né? Mas é bastante interessante esse teu comentário sobre a questão do uso do sol, né, da temperatura que você comentou. Há alguns episódios atrás, alguns vídeos atrás, eu entrevistei aqui um artista visual, o Fábio Benetti, cujo trabalho é absolutamente em cima dessa questão da influência. Ele usa materiais naturais, calcário, para construir as tintas e os materiais que ele produz nas telas, e depois ele expõe a temperatura do sol, deixa aquilo ali um tempo no sol, e aquela interferência da temperatura, a interferência do sol vai criando rachaduras, vai criando texturas nas obras que ele constrói. É um trabalho muito interessante. Eu tive o prazer de entrevistá-lo há algum tempo atrás. E aí, agora você falando da questão dessa mudança com o tempo, da interferência da temperatura, do sol, me remeteu para o trabalho do Fábio. Acho que a gente está num mundo muito... A gente vai se desconectando, né, dessas diferenças, né, que é isso, se a gente reparar, você vai na feira na semana numa época de chuva, a couve está de um jeito, você vai na feira na época de seca, a couve está de outro jeito, né? E tudo isso vai interferir, né, no processo do trabalho, né? Tava até contando, né, que esse genipapo que eu peguei para fazer, eu tô até com a mão azul, porque ele tá... Intenso, ele tá muito diferente de todos os outros que eu já fiz. E aí sobrou alguns, eu deixei com alguns indígenas, né? Eles também me falaram, nossa, esse genipapo tá bom, hein? Eu falei,
tá bom. A plantação estava forte, estava boa. E aí varia de um monte de coisa, né? Época do ano, o solo, né? Da onde foi colhido, né? Se tá sol, se tá chuva, isso interfere, né? Aí daí vem a escrita do espetáculo, do texto, da dramaturgia do Coluna Prestes, né? Que é de tua autoria. Junto com o Erci, que junto me com fez o as Erci. músicas. Então, agora eu queria que a gente entrasse um pouco e você contasse um pouco da história do Coluna Prestes. A Coluna Prestes é um projeto que a gente já carrega com o Galochas faz uns anos para fazer ele acontecer. Nessa perspectiva de retomar um tema crítico da história do Brasil, que foi colocado num processo de apagamento, né, de maneira consciente pra gente, que é uma coisa impressionante, né? Uma história de uma marcha revolucionária de 1.500 pessoas que marcham por 25 mil quilômetros, entendeu? Durante 2 anos e meio. Enfrentando um cara que era o presidente Arthur Bernardes, que talvez seja o único que rivalize aí com o cara que estava aí antigamente na presidência, aí, em termos de... Nem precisamos mencionar o nome. Não, isso a gente não vamos dar esse... Não vamos dar ibope, né? Jamais. Hashtag pra ele não. Jamais, né? Jamais. Mas que acho que talvez o único cara que rivaliza, assim, um sujeito muito horrível, o Arthur Bernardes, que era quem a Coluna Prestes enfrentava. Né? Pra você ter uma ideia, teve o começo de tudo é uma história de uma revolta de São Paulo, que acontece em 1924, que é não à toa chamada de Revolução Esquecida, que ninguém lembra dela, né? Que é quando São Paulo é bombardeado. O governo federal manda aviões bombardearem São Paulo e bombardear os bairros, sobretudo os bairros proletários, que era uma época de muita mobilização, né? Para tentar expulsar os rebeldes que tinham tomado a cidade. Eles tomam a cidade. É uma história muito intensa, né? Que é o começo da trajetória do Luiz Carlos Prestes, né? Que virou essa figura icônica da nossa política, da nossa história, da nossa memória aí, né? Esse é o tema da peça que a gente escolheu revisitar, né? Mas na peça, para fazer, veja a escolha só que a gente fez, foi como falar das lutas de agora e trazer o ponto de vista hoje que a gente está inserido nas nossas disputas. E aí, para fazer isso, a gente resolveu contar a história da Coluna Prestes do ponto de vista da base desse movimento, das figuras que normalmente não são contadas como os grandes heróis, né? Que são, por acaso, as mulheres, né? Chamadas de vivandeiras, por acaso as pessoas pretas, né? Que eram 70% das pessoas que estavam lá, né? Mas que são entrelinhas do que sobrou da história. Então a gente, no teatro, contou essa narrativa desse ponto de vista, trazendo essas lutas de agora que são bem importantes pra gente, né? Pra essa peça. O texto é de tua autoria, né? Sim. E aí você tem a direção musical do Erci. E tem a co-direção do Éder dos Anjos. E é um projeto, primeiro que a gente tem que... Só é possível porque a gente pegou o fomento, né? Sei lá, com a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Um edital super importante dos trabalhadores do teatro, né? Conquistados ali com muito sangue e suor, sabe? Para fazer acontecer. Então, e aí ele, por ter o fomento, ele é um projeto ousado, assim, né? São 25 pessoas no palco. Tem um elenco de 8 pessoas, que é esse elenco que inclui uma atriz trans, tem a Mona Ricumbi, que é uma atriz negra cadeirante incrível, que amarra o espetáculo, é um eixo afrodiaspórico que amarra a peça, assim. Então tem esse elenco de 8 pessoas, e aí tem um coro cênico de 12 e uma banda de 5. Então é essa coisa bem cheia, assim. O espetáculo tem muita música, né? Tem 9 músicas autorais que a gente compôs pra peça, assim. E o espetáculo estreou em junho, é isso? Estreou agora, em junho. A gente ainda cumpre temporada em julho e agosto. Julho é aqui pertinho de você. Vai até final de agosto, né? Até final de agosto pelo projeto do Fomento. Tá. E lá na página no Instagram do Grupo Coletivo de Galochas, essa agenda fica sendo disponibilizada lá para quem tiver interesse em ver o espetáculo. Com certeza, tá lá, é de graça porque tá com fomento. E julho a gente tá aqui pertinho. A gente vai fazer ali na Galeria Olido
2 semanas e depois 2 semanas no Teatro de Container. A gente costuma colocar na tela o @ do grupo, para que as pessoas possam acompanhar e verificar as agendas, as datas mais acessíveis, né? Certamente eu vou ver o espetáculo logo mais. Mas tem mais alguma coisa que você possa contar do espetáculo sem dar spoiler? Sobre a história, sobre a própria construção do espetáculo, como é que foi angariar esses atores, essa quantidade de 25 pessoas, essas pessoas já trabalhavam juntos, já tinham contato? Como é que foi a construção? Eu pergunto isso porque, assim, às vezes as pessoas ficam com a impressão de que um espetáculo desse porte, com 25 pessoas envolvidas no palco, nasceu de geração espontânea, né? Apareceu no palco. Surge, né? Opa! E não existe todo um processo de construção, né? Desde a construção do texto até a estreia no palco, do empenho dessas pessoas, os bastidores, quem está por trás, tem gente fazendo luz, tem gente fazendo som, tem gente cuidando de figurino, tem gente cuidando de camarim. Conta um pouco desse contexto todo de construção do espetáculo. Primeiro é o lance o coletivo de galochas faz o seu teatro bem num estilo do teatro de grupo, né? Que é a partir do processo colaborativo envolvendo todos os artistas. Então, o que isso quer dizer? As atrizes, os atores, o elenco, eles não estão lá para executar uma peça que foi criada de antemão. Eles são vistos como artistas criadores, assim como todo mundo é artista criador. E aí a gente não começa o trabalho tendo já um texto, a gente tem um tema que a gente quer investigar, e aí a gente vai para cima para ir criando na sala de ensaio, e a partir do adensamento desse material a peça vai surgindo, né? Todas essas pessoas participaram de maneira criativa do processo e ajudaram a levantar nesse material, e é o que possibilita ele ter as escolhas que ele tem. Então ele tem a Majestade Encruzilhada, que é também a personagem da Tia Maria, que é a personagem da Mona, porque a Mona estava lá fazendo esse trabalho e pôde trazer esse universo porque faz parte da trajetória dela, né? Quanto mulher negra, cadeirante, de terreiro, e que pode trazer, percebe? Porque ela estava lá criando o trabalho junto. E esse é o tipo de trabalho que só é possível porque tem um edital público, percebe? Porque 4, 5 ensaios por semana para ir criando a peça todo mundo junto. E aquela pressão. Aquela pressão criativa, aquele atrito criativo o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante do trabalho. E por isso que ele terminou com esse recorte de querer o ponto de vista das mulheres, de buscar o ponto de vista das pessoas pretas, de pensar as lutas dos corpos e corpas não normativos hoje na peça, porque essas pessoas estavam lá fazendo o trabalho, percebe? Estavam lá criando a peça junto. Então, como que isso não ia aparecer? Era né? Outro processo que foi muito bonito foi o do coro. Porque o coro começou, a gente propôs ele no projeto do Fomento, uma das atividades era 2 meses de um curso de formação em coro cênico para teatro. E desse curso, a gente ia escolher 12 pessoas para integrar a peça e ganhar para fazer isso. Para ser um primeiro passo, entendeu? De quem está querendo começar uma caminhada no teatro ou retomar uma caminhada no teatro, assim. E daí que veio esse coro cênico de 12 pessoas. Então tem o elenco de 8, mais o coro de 12, assim. Também criando e também levantando material com o coro. E aí é esse trabalho de conseguir amarrar todas essas criações num todo orgânico, consistente. E a parte musical, né, também foi construída pelo grupo? Foi. As canções, os temas de canções, óbvio, sob a supervisão e direção do Erci, né, que é o diretor musical, mas foi construído, não são canções já conhecidas que foram elencadas e incluídas. Não, todas as músicas, como a gente costuma fazer nas nossas peças, são canções autorais compostas para o trabalho, né? E que partem desse mesma usina criativa que o processo vai colocando. Você está lá, sabe? Os temas vão circulando, vão surgindo sugestões. E tem um lance muito legal de ser o processo colaborativo. Então, o diretor musical que ensaia o canto, a gente está lá. Aí um ator teve uma ideia de um começo de melodia, ele canta lá pro diretor, que escuta, anota, desenvolve, sabe? Assim, vão surgindo... Tem uma que a gente usa, tem uma canção que a gente usa, que não é autoral, que é uma canção, um samba enredo da época, uma marchinha, Ai Seu Mé, que cantavam pro tal do Arthur Bernardes, para ele na rua, assim, pra achovalhá-lo no meio da rua. Na geladeira, ai, seu Mé,
Ai, seu E aí essa a gente canta em homenagem, mas as outras a gente que compôs. É interessante complementar que a gente está falando o tempo todo Coluna Prestes, que o nome do espetáculo é Coluna Prestes, Encruzilhadas da Marcha da Esperança. Então eu estou fazendo esse à parte porque você acabou de falar da questão das pessoas saírem com a esperança, né? E aí de onde vem essa esperança? A esperança está inclusive no título do espetáculo, né? Que a gente não tinha mencionado ainda completo. Então, Coluna Prestes, Encruzilhadas da Marcha da Esperança é o espetáculo dirigido por Rafael Presto, com dramaturgia do Rafael e um elenco de 25 pessoas no palco, que deve ser um espetáculo de ver o espetáculo. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria fazer um foco especial no momento mais recente, que é a estreia do Fogaréu, né? Que inclusive você teve a alegria e a satisfação desse filme estrear no Festival de Berlim. Foi, né? fomos para Berlim. Você foi para Berlim, sim. Você foi para o festival, viu a estreia do seu filme. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, também um pouco do filme, daquela truculência do Antônio, né? Eu vi o filme, me apaixonei, amei o filme e queria que você contasse um pouco para a gente fechar com chave de ouro com esse trabalho mais recente, que eu acho que é algo que ainda está efervescente aí no teu, bom no teu contexto. Bom que você viu. Fogaréu, para mim, é o coração do Brasil, assim, né? Um retrato do Brasil. Essa aqui é a Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília. Você conheceu a minha mãe? Conheci. Desses homens brancos, adultos e abusadores, né? Abusadores, assim. E até para entender que realmente até a gente precisa ter alguma compaixão e algum diálogo. O que eu mais aprendi foi isso, assim, como dialogar com essas pessoas, porque realmente eles estão aí, hoje mais do que nunca a gente sabe que estão aí. Como é que a gente dialoga com isso, né? Como é que a gente dialoga com um homem que realmente ele acha que ele tem direito a tudo, que as pessoas são objetos, que ele pode usar à vontade. E Fogaréu é um filme ficção de estreia da Flávia Neves, que é uma cineasta que eu gosto muito. Enfim, conta ali uma história que parece uma ficção, né? Que se passa em Goiás. Uma história muito forte que aconteceu ali na cidade de Goiás e ainda deixou suas marcas. Assim, eu pude ficar uns 40 dias lá e ver que realmente essa coisa com os neurodiversos, né? Que eles chamam de bobos lá. E os bobos, eles eram adotados pelas famílias e eles passavam a ser como se fosse da família. E ali eles faziam todo tipo de trabalho, todos os dias, 24 horas por dia, sem folga, sem nada, podia ser qualquer hora do dia ou da noite, você chamava para fazer um café, para não sei o que. Processo de escravidão. Escravidão. Maquiado, né? E aí, quando eles ficavam mais velhos, eles iam pro asilo e pronto, e acabou. E chegou, essa história chegou no auge dela, assim, as pessoas ganhavam de casamento, tipo, as pessoas casavam e ganhavam de presente de casamento um casal de bobinhos, como eles falavam. Uma coisa louca, assim, inacreditável, mas que aconteceu e ainda, o que a gente ainda tem disso, né? O que eu acho interessante do Fogaréu é a gente olhar para isso e pensar o que a gente tem ainda disso, porque eu tenho muitos amigos, assim, pessoas que eu gosto e que têm esse desejo pelo trabalho escravo, assim, que querem que as pessoas trabalhem de graça para elas, querem, que não sabem o nome de uma pessoa que trabalha dentro da casa dela, e eles acham que isso é normal, né? Então, o Fogaréu, eu fico muito feliz, assim, muito orgulhoso por trazer esse cara, que o Antônio é um absurdo, né? É um pouco um exemplo máximo disso, assim. Mas para mim o que foi melhor foi olhar para isso e falar o que tem disso dentro de mim, o que eu ainda pratico. Eu como homem, adulto, branco também, né? Que tem todos os meus privilégios, todas as minhas possibilidades, que eu já sei que não são dadas para todas as pessoas. O que eu ainda pratico de Antônio, sabe? O que tem de Antônio na minha vida? Para a gente ir trabalhando isso e limpar definitivamente, né? Conseguir dar esse passo como nação, acho que para mim o que eu acho muito interessante no filme é que a linha de condução do filme é a questão do abuso, né? Uhum. Mas a gente tem várias facetas desse abuso, né? Envolve a questão indígena,
né? Tem o território indígena no filme que ele explora e que também se acha dono. Tem a questão do abuso do uso do trabalho, dos bobos, como eles chamavam, né? Os bobinhos. Tem a questão do abuso físico, sexual, né? De uma das personagens que é abusada e que acaba tendo uma filha que só muito tardiamente se descobre... Entende a história dela, né? Se descobre, entende a própria história. Então, é um filme muito rico, com várias facetas de entendimento, né? Várias questões para pensar. Instiga. Eu saí muito emocionado do filme e muito mexido do ponto de vista do quanto de coisas ali naquilo que eu vi podiam me instigar a pensar em mim mesmo. Onde eu me coloco ali, né? Onde eu estou naquele lugar. E você sabe que depois do Fogaréu, assim, eu fiquei com uma teoria que, obviamente, eu nem sei se ela se concretizaria na prática, mas hoje eu acredito que a revolução necessária, a revolução que viria, seria a revolução do privilegiado. E não porque eu sinto que a pessoa que ela é abusada, que ela luta, ela briga, ela quer, mas no fim ela dança, não tem jeito, assim, eles manipulam a gente, e você vai e se manifesta e tenta, eles viram, invertem, sei lá, eu já participei tanto de manifestações e de coisas assim e tal, não sei o que, quando você vê, eles fazem assim, pum, e você fala, gente, coloquei no poder a pessoa que eu mais odiava na minha manifestação, porque eles manipulam. Então hoje eu acredito nisso, assim, acho que a única revolução possível seria o privilegiado entender que ele precisa abrir mão dos seus privilégios e parar de abusar. Eu acho que essa é a revolução que eu pregaria hoje, assim, isso veio muito por conta do Fogaréu. O Fogaréu é um filme que você não pode deixar de assistir. O filme já não está mais em cartaz nos cinemas, mas você procura aí no Google, no Oráculo, põe lá Fogaréu, que certamente você vai achar algum lugar onde você pode assistir o filme. Chama uma pessoa jovem que ela encontra para você. Exatamente. Se você não conseguir, chama um jovenzinho que ele acha para você. Projetos em andamento, projetos futuros, para a gente... tem coisa boa, viu? Dar uma pincelada, assim. Tem coisa muito boa. E deixar esses projetos em andamento e projetos futuros para uma próxima entrevista. Tem o Fogaréu, tem o Diário de Viagem, que é um filme que ainda está em cartaz, ainda é possível ver. Tem A Descoberta do Mundo, que é um filme sobre a Clarice Lispector, que eu também Fogaréu ainda está em cartaz? Fogaréu, não. Não, né? Não. Não, porque eu disse isso, mas eu fiquei em dúvida se eu estava certo. Eu acho que Fogaréu não... Nossa, gente. Não tenho visto anúncio. Não, e cinema nacional entra e fica tão pouco tempo, é uma coisa tão louca, assim, porque daí os americanos vêm arrancam a gente de lá. Mas eu acho que Fogaréu ainda não fez ainda uma carreira, assim, acho que ainda não estreou, porque ainda continua nos festivais. Eu acho que ainda não estreou no cinema. Entendi. O Diário de Viagem é um filme que está ainda em cartaz. A série Insânia ainda é possível ser vista. Vai estrear uma outra também no Star Plus, que se chama Últimas Férias, que também é uma série interessantíssima. E agora eu estou no teatro. Fazia uns 4 anos que eu não conseguia fazer. Estou apaixonado. Dirigindo ou atuando? Eu tô dirigindo, mas essa que eu tô falando, eu tô dirigindo uma que deve estrear em breve, espero, mas que a gente ainda não tem nada, e eu vou agora atuar, tô como ator, fazendo Jean-Paul Sartre na despedida, a Cerimônia do Adeus. A Cerimônia do Adeus, um texto muito famoso do Mauro Razzi, que já havia sido montado pelo Ulisses Cruz. O Ulisses Cruz está remontando, orgulhoso, feliz, um texto lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E ser Sartre nesse momento também, né? Também, que é um cara um momento bem... cara muito bom para ser visto. Um momento oportuno para se falar sobre ele.